sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para a nossa penúltima lição do trimestre, a lição 12, que diz: Deus é fiel. Verso para memorizar está em Josué 21:45, que diz: Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aqui na parte introdutória do sábado diz que quando Josué, o líder idoso dos israelitas, sentiu que estava chegando o fim de sua vida, ele decidiu se dirigir aos líderes da nação e aos israelitas. Josué 23 se concentra mais no futuro e em como adorar a Deus, exclusivamente. Josué 24 analisa os atos fiéis de Deus no passado, com o objetivo de levar a uma decisão sobre quem merece ser adorado. E aqui estamos falando dele, né? Yahvé, Deus. Então, nessa semana, vamos estudar o primeiro discurso de Josué, o qual ele fez uma retrospectiva das vitórias de Israel, mas ao mesmo tempo estabeleceu o caminho do sucesso para o futuro ali da nação. Domingo, tudo se cumpriu. Aqui nós estamos falando de Josué, capítulo 21, do 43 ao 45. Diz que esses versos representam o clímax do livro e resumem sua teologia central. Eles destacam um dos principais temas de todo o livro, a fidelidade de Yahvé à aliança. Ele mantém suas promessas e cumpre os seus juramentos. Os israelitas deveriam sempre se lembrar de que nunca poderiam reivindicar as vitórias sobre seus inimigos ou sobre a terra prometida, como sua herança, exceto pela lealdade de Deus à sua palavra. Foi o Senhor que prometeu e ele cumpriu. Aqui vai falar em Josué 21:43, por exemplo, diz assim: Ele deu toda a terra, livrou de todos os inimigos. Segundo todas as boas palavras que havia dito, tudo se cumpriu. Josué 21:45. A repetição aqui da palavra, né, tudo, toda, 6 vezes em 3 versos, enfatiza mais uma vez a verdade de que a terra era uma dádiva de Yahvé. E Israel não podia levar nenhum crédito por tê-la recebido. Foi o Senhor que jurou dar a terra. E quem entregou seus inimigos em suas mãos? Foi o próprio Senhor que entregou os inimigos. Todo o sucesso de Israel deveria ser atribuído exclusivamente à iniciativa divina e à confiabilidade de Deus. Isso é igualmente verdadeiro também em relação à nossa salvação. Efésios 2, capítulo 8 a 9 diz que pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, assim como a conquista da terra de Canaã, a terra prometida, ele foi uma promessa feita por Deus e o Senhor cumpriu, o Senhor entregou os inimigos na mão de Israel, a nossa salvação também é toda exclusivamente no Senhor. É Ele que nos salva, Ele que faz toda a boa obra e ela vem para a nossa vida como uma dádiva, uma graça, um dom divino. Segunda, sinal de preocupação. A gloriosa conclusão de toda essa sessão, que está falando de Josué 21:43 a 45, traz em si a condição cumprida da obediência. O sucesso nunca é automático, ele sempre está ligado à obediência à palavra de Deus. Assim, a distribuição do território, além de ser o símbolo da fidelidade de Deus a Israel, abriu espaço para um desdobramento futuro, que dependeria da atitude de Israel. A nação seria capaz de preservar o que havia sido conquistado? Ok, o primeiro ponto ali foi cumprido, eles conquistaram. Mas será que a nação teria ali condições de manter, de preservar essa terra? O discurso de Josué passou do orador idoso para o público, que agora teria de levar adiante a missão confiada a eles por Deus. O líder de Israel descreveu como a conquista da terra foi possível. O Senhor havia lutado por eles, ainda que, por causa de sua infidelidade e descrença, os israelitas tivessem que se envolver em guerras após o êxodo. Não foi por meio de seu poder militar que eles conseguiram possuir a terra, mas pela intervenção de Deus. O Senhor deu a Israel descanso dos seus inimigos, mas ainda restavam algumas nações que precisavam ser eliminadas. E aqui tem então o título, né, sinal de preocupação, porque como eles iriam agir agora, sabendo que já estavam na terra prometida, mas ainda havia nações ali pagãs, inimigos ao seu redor. Como eles iam agir, como eles iam se envolver, se relacionar com essas nações.
As vitórias dos israelitas não podiam ser atribuídas à sua força e estratégia. Da mesma forma, a vitória espiritual sobre o pecado e a tentação foi garantida por meio do sacrifício da ressurreição de Cristo Jesus. Mas o povo de Deus hoje precisa contar constantemente com os suprimentos espirituais concedidos pelo Espírito Santo de Deus para viver uma vida triunfante. Também a nossa vitória sobre o pecado, a nossa vitória, sobre as nossas lutas diárias, nós não conseguimos sozinhos. Precisamos do Espírito Santo para vencer este pecado, porque Cristo fez a sua obra na cruz e hoje nós andamos em novidade de vida. Mas a nossa carne, o nosso homem natural ainda reside em nós. E sem o Espírito Santo não podemos vencer. Precisamos pedir este socorro diário a Ele. Terça, limites claros. Usando as mesmas palavras que Deus lhe dirigiu lá no início, Josué declara que a tarefa que Israel tinha pela frente não era primordialmente de natureza militar, mas espiritual. Tinha a ver com a obediência à vontade revelada de Deus na Torá, na Bíblia. Então, Josué ele se preocupa em avisar o povo e fala, olha, ainda há outras nações para conquistar, mas não é o seu principal foco a estratégia militar. Vocês precisam continuar em obediência à palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. O perigo que Israel enfrentava não era a ameaça da hostilidade das demais nações, mas o risco do quê? De amizade com elas. Suas armas podiam não representar nenhuma ameaça para Israel. No entanto, sua ideologia, seus costumes, valores podiam ser prejudiciais do que qualquer força militar. Josué chamou a atenção dos líderes para o fato crucial de que o conflito em que tinham se envolvido era, em primeiro lugar, mais uma vez aqui, espiritual. Portanto, Israel precisava manter sua identidade especial. Então, Josué estava chamando a atenção do povo para que não mais o problema seria uma guerra entre armas, militar, estratégica, mas espiritual. Se Israel abandonasse a sua identidade, os seus costumes, a lei de Deus, ele agora se tornaria então fraco para pegar os costumes das outras nações. E aí perderia a sua identidade, o seu chamado, aquilo que eles tinham como objetivo principal, que era iluminar o mundo através de uma vida diferente. Hoje não é diferente da nossa vida. Nós precisamos também estar atentos com quem nos relacionamos, com quem mantemos amizade, porque nós estamos no mundo para ser luz e para ser o sal. Porém, nós não podemos nos misturar a ponto de nos apagarmos, perdermos a nossa identidade, os princípios e começar a se parecer com aqueles a quem nós deveríamos iluminar. Então, assim como Israel tinha um grande desafio, é o nosso desafio hoje também. Quarta, a ira do Senhor. Israel já havia experimentado a ira do Senhor durante as peregrinações pelo deserto, bem como também na Terra Prometida. Portanto, estava plenamente consciente das consequências de provocar a ira de Deus, ao quebrar abertamente a aliança. Tão certo quanto as promessas do Senhor foram fielmente cumpridas em relação à bênção de Israel, as maldições da aliança também se tornariam verdadeiras, se os israelitas rejeitassem essa aliança. Estava dentro do poder de escolha de Israel fazer das gloriosas certezas do passado a base para enfrentar o futuro. À primeira vista, o ensino bíblico sobre a ira de Deus parece ser contrário à afirmação de que ele é amor. No entanto, é exatamente à luz da ira divina que a doutrina bíblica do amor de Deus se torna ainda mais relevante. Quem crer nele não terá de enfrentar a ira de Deus. O conceito da ira divina apresenta o Senhor como justo juiz do universo, aquele que promove a justiça. Justamente por ele ser um Deus de amor, ele também é um Deus justo. E a ira dele se apresenta quando todas as alternativas já foram dadas e aquela pessoa não quis aceitar. Mas em todo o tempo o Senhor trabalha através do Espírito Santo para nos convencer e converter do mau caminho. Somente aqueles que não creem é que vão então sofrer a ira de Deus, o justo juiz. E quinta, apegue-se a Deus. A única maneira pela qual Israel poderia evitar a tentação da idolatria e da ira de Deus não era se lembrando constantemente das proibições da aliança, mas promovendo uma fidelidade consciente e consistente ao Senhor. O mesmo verbo apegar-se, aderir ao Senhor, também é usado para descrever a aliança matrimonial ou a lealdade de Ruth a Noemi. É importante observar que, de acordo com a avaliação de Josué, essa fidelidade
havia caracterizado Israel como nação até o dia de hoje. Ele estava dizendo o seguinte: olha, nós somos uma nação porque somos fiéis ao Senhor. O dia que deixarmos essa fidelidade, nós vamos sofrer as consequências. Infelizmente, a mesma afirmação não seria verdadeira em períodos posteriores da história de Israel, como no livro de Juízes, que nós vamos ver aí os altos e baixos do povo de Israel. Para que Israel desfrutasse continuamente das bênçãos da aliança, teria que permanecer fiel a Deus. Deus sempre pretendeu que a obediência a seus mandamentos surgisse de um relacionamento pessoal com Ele, que se baseia no que Ele fez por nós, em sua grande misericórdia e amor. Eu os trouxe para perto de mim. Êxodo 19:4. O mandamento de amar a Deus também revela que esse amor deve ser recíproco, mesmo que os dois lados não estejam no mesmo nível. Deus deseja entrar em um relacionamento profundo e pessoal com cada pessoa, que retribui o seu amor. Assim, seu amor por todos é o fundamento para que expressemos nosso amor voluntário e recíproco. Então, o amor de Deus, o relacionamento com Deus é que nos mantém fiel à sua palavra. Nós seremos fiéis se tivermos um relacionamento com este Deus, sentirmos esse amor, receber este amor que se doou completamente por nós. E para amarmos as outras pessoas, primeiramente precisamos amar ao Senhor, crer neste Deus. E aí, através disso, o amor dele fluirá de nós e alcançará outras vidas também. Precisamos, assim como o povo de Israel, entender que é a fidelidade a Deus que vai garantir o nosso sucesso. É o nosso amor a Deus, é o nosso relacionamento com Ele que garante, então, uma vida abundante até a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por ver essas histórias que nos mostram a fidelidade do Senhor ao teu povo. Ainda que o teu povo, Senhor, em vários momentos não permaneceu fiel, o Senhor continua fiel à tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos fiéis, nos relacionarmos intimamente, sentir o seu amor e deixar este amor fluir através de nós para alcançar outras vidas. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a mim e você, abençoe a sua casa, para que possamos continuar estudando a lição da Escola Sabatina, que tanto nos alimenta e nos fortalece a cada dia. Semana que vem é a nossa última lição. Nós vamos estudar aí, fechar o nosso trimestre, fechar o nosso ano na bênção de Deus. Até a próxima lição, se Deus quiser.